O vídeo de hoje é diferenciado. Eu vou te contar 100 segredos de One Piece que você provavelmente não sabia ou acabou esquecendo. Tem referências históricas, informações adicionais, foreshadowings e vários outros detalhes. Se você chegou até aqui achando que One Piece era incrível, depois desse vídeo você vai ter certeza. Mas antes eu quero propor um joguinho para deixar a dinâmica mais interessante. Ao longo do vídeo eu quero que vocês contabilizem quantos segredos vocês já sabiam e deixem aí nos comentários. De 1 a 25 fatos conhecidos você é um aprendiz. De 26 a 50 fatos conhecidos, você é um supernova. De 51 a 75 fatos conhecidos, você é um almirante. De 76 a 99 fatos conhecidos, você é um Yonkou. E 100 fatos conhecidos, você é o almirante de frota, né, meu amigo? Porque aqui a gente respeita a instituição da Marinha. Brincadeira, eu vou deixar você ser o rei dos piratas caso você tenha conhecimento de todos os 100. Ficou curioso? Então, antes da gente começar, fique sabendo que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece aqui no canal, então aproveita e vem fazer parte do meu bando, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho de Skype pra sempre saber quando o próximo vídeo for lançado. Vamos então começar. Número 1. Em Romance Dawn, o protótipo de One Piece publicado pela Jump, Luffy não recebeu o icônico chapéu de palha do Shanks. Ele recebeu do seu avô, que era idêntico ao Garp e era um pirata. Número 2. Mas enquanto o design do Garp não mudou quando Oda passou do Romance Dawn para One Piece, a Nami, por outro lado, ficou diferente. Antes, ela parecia uma fusão da Nami atual com a Vivi e tinha até um pássaro. Número 3. E até quando o assunto já era One Piece, alguns designs iniciais foram mudados. Olha aí, o Sanji pistoleiro e o Chopper cracudo. Número 4. Sanji também sofreu uma outra mudança importante. Seu nome inicialmente seria Naruto por causa do formato da sobrancelha, mas o Oda decidiu mudar quando o mangá de Naruto começou a ser publicado e não ficar, meio copiado. Número 5. Inclusive sabiam que o Oda e Kishimoto são amigos? Os dois tinham um ídolo em comum, Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball. Kishimoto já desenhou referências de One Piece em Naruto e o Oda já desenhou referências de Naruto em One Piece. Legal, né? Número 6, mas voltando ao Sanji, outra curiosidade interessante que talvez você não saiba é o motivo dele ter começado a fumar. Quando era criança, ele queria parecer mais adulto para agradar o Zeff, mas essa cena acabou sendo cortada do anime. Número 7, e falando em cortes, já no primeiro capítulo do mangá, vemos o Luffy se cortando com uma faca abaixo do olho, certo? A Toei só adaptou essa cena 700 episódios depois. Quem acompanhou só o anime ficou um bom tempo sem entender a cicatriz no rosto do protagonista. Número 8, outro detalhe dos primeiros capítulos que foi alterado na adaptação pro anime foi a ordem de aparição dos personagens. Se você pensava que o Luffy foi o primeiro Mugiwara a aparecer, saiba que você está errado. Na verdade, a Nami foi a primeira. Sim, ela apareceu antes do protagonista. Número 9, ainda em relação a essas mudanças, outro corte feito pela Toei foi de uma cena em que o Luffy diz ter ficado mais feliz depois de comer a Gomu Gomu no Mi. Hoje sabemos que essa é a fruta do deus do sol Nika, que traz libertação com risadas e teve um usuário chamado Joy Boy, o garoto alegre. Então esse painel serviu muito bem como um foreshadowing, mas infelizmente a Toei acabou não adaptando. Número 10, inclusive o Joy Boy de One Piece tem referências claras a um personagem das Índias Ocidentais de mesmo nome. O Joy Boy da lenda indiana personifica a necessidade humana de festejar e se alegrar. Ele sorri perpetuamente para todas as fraquezas e problemas da humanidade e cura os problemas humanos tocando um ritmo irresistível em seu tambor. Familiar, né? Número 11, o Oda gosta muito de tirar referências de mitos e lendas, mas também da nossa realidade. Por exemplo, na SBS do volume 29, ele conta que as flores de cerejeira, a neve rosa que cai sobre Drum no final do arco do Chopper, foram inspiradas em um fenômeno real que ocorre quando há partículas de ferro na atmosfera que se misturam com a neve, dando a ela um tom rosado. Número 12, o homem é inegavelmente um poço de conhecimento, Mas a estimativa da duração do mangá de One Piece não são o seu ponto forte. Inicialmente, ele planejava que a história durasse só 5 anos. Luffy lutaria apenas contra os Yonkou, enquanto a ideia da criação dos Chichibukais surgiu apenas depois. Número 13, e ainda bem que surgiu, ganhamos personagens muito interessantes como Dracul Mihawk, que aliás tinha a alcunha de caçador de marinheiros, muito parecida com a alcunha de caçador de piratas do Zoro, Curiosamente, o Zoro se tornou um pirata e o Mihawk se tornou um Chichibukai.
trabalhando ao lado da Marinha. Número 14, outra ideia que surgiu tarde foi a dos supernovas. Oda não tinha planejado os piratas apresentados em Sabaody. Na verdade, ele teve e implementou a ideia em cima da hora. Difícil de acreditar, né? Afinal, eles protagonizaram muitos momentos marcantes na obra depois daquele momento. Número 15, Trafalgar Law, por exemplo, foi decisivo em vários acontecimentos da história. Em Dressrosa, conhecemos parte da sua infância, mas vocês sabem o que aconteceu depois da morte do Corazon? Law viajou para Swallow Island, onde encontrou o Beppo sofrendo bullying de dois valentões. Quando eles se viraram contra o Law, ele moeu os dois na porrada. Esses dois eram Sachi e o Pinguim, e junto de Beppo, eles passaram a seguir o Law e mais tarde formaram os Piratas Heart. Número 16, o Kid, por outro lado, não teve quase nada do seu passado explorado na história principal, mas o Oda revelou alguns detalhes nas SBS 87, 98 e 104. Kid e Killer são amigos de infância e tiveram sua primeira paixão pela mesma garota, chamada Victoria Shiruton Doru Yanaika. Victoria acabou sendo morta por uma gangue criminosa que governava a ilha em que moravam, e sua morte impactou Kid e Killer profundamente. Em resposta ao assassinato dessa garota, eles se juntaram a Hit e Wire para derrubar a gangue do poder. Em seguida, os quatro partiram para o mar como uma tripulação pirata, batizando o seu navio de Victoria Punk em homenagem àquela Victoria Shiruton Doru Yanaika. Uns fofos, né? Número 17. Outro membro dos Supernovas que guarda uma curiosidade interessante é o Zoro. Óbvio que o Oda já tinha planejado o personagem há muito tempo, mas nos conceitos iniciais, Zoro faria parte da tripulação do Bug. Consegue imaginar isso? Número 18. Zoro obviamente seria muita areia para o caminhãozinho do palhaço que conhecemos em One Piece, mas talvez o próprio Bug tivesse sido diferente. Isso porque o Oda disse em SBS que ele tinha o mesmo potencial do Shanks. Bem ou mal, Bug não evoluiu e felizmente o Zoro entrou direto para a tripulação do Luffy na versão final. Número 19. A história do encontro dos dois é nostalgia pura e o golpe de assinatura do Zoro pode ter uma referência a ela. O onigiri traduz literalmente para corte demoníaco, mas a pronúncia é a mesma de onigiri, o prato que a menininha levou para ele na base da marinha quando ele estava preso. Número 20. Outra referência legal do Zoro é a pose que ele faz para atacar o Kaido na forma dragão com o Hiryukaen e Onigashima. Ela é idêntica à que o Ryuma fez lutando também contra um dragão no One Shot Monsters, um mangá antigo antes da estreia de One Piece. Número 21, e falando em dragões, descobrimos em Punk Hazard que o nosso icônico vilão e ex-dragão celestial do Flamingo coordenava um esquema de fabricação de Akumas no Mi artificiais, as Smiles. Mas vocês repararam que as Smiles foram citadas lá atrás em Sabaody, no capítulo 514? Número 22, e essa não foi a única citação em One Piece que ganhou relevância centenas de capítulos depois de ser mencionada. Lá no comecinho, no capítulo 69, é dito que o Shichibukai Jinbe deixava Arlong agir livremente no East Blue, e só muitos anos mais tarde fomos de fato conhecer o Jinbe e a história dele com o Arlong. Número 23, o Oda claramente tem um controle absurdo da própria história, por mais viva e enorme que ela seja. E outra prova disso está nos seus foreshadowings. Por exemplo, desde muito cedo recebemos dicas da linhagem do Sanji. Em Arlong Park, um tritão comenta que Sanji não podia ser humano. Já em Jaya, ele diz que era do North Blue e não do East Blue. Quando fala com Crocodile, o codinome que ele escolhe é Mr. Prince. Todos são pequenos detalhes que podiam passar despercebidos, mas que foram cuidadosamente pensados e aproveitados pelo Oda. Número 24, mais um exemplo disso são as imagens de estrelas de pontas na sala dos Gorosei, que estão lá desde a primeira aparição deles. Centenas de capítulos depois, veríamos então eles sendo invocados no arco de Egghead pelo mesmo símbolo, um pentagrama. Número 25, até outros detalhes mais sutis viriam a se mostrar foreshadowings no futuro. No arco do Baratie, por exemplo, é dito que a Grand Line também é chamada de Paraíso. Anos depois, descobrimos que esse é o nome da primeira metade dela. Número 26, outro que é um absurdo e só os fãs mais detalhistas notaram na época, rolou em um flashback do brinde de saquê do Luffy e do Ace. Ainda não sabíamos da existência do Sabo, mas no desenho tinha uma sombra muito discreta de um terceiro copo de saquê que depois descobrimos que pertencia ao terceiro irmão. Número 27, e aproveitando que falamos dos irmãos, vocês conhecem a história What If oficial que mostra como as coisas teriam sido se o Sabo tivesse chegado na guerra de Marineford? Ele salva
salvaria o Ace e o Luffy, o Barba Branca sairia vitorioso e os irmãos renovariam os seus votos brindando sake. Número 28, infelizmente isso não aconteceu e o Ace morreu. Na verdade, a morte dele teve um foreshadowing no color spread do capítulo 520. Nele, a carta de destaque na mão direita do Luffy é um as de espadas. As significa Ace em inglês e a tripulação do Ace se chamava Spade Pirates. Na mão esquerda, Luffy segura uma carta do Brook, uma caveira simbolizando a morte. Até a expressão do Luffy parece muito com a que ele faz na morte do irmão. Bizarro, né? Número 29, e falando no Ace, tivemos outro foreshadowing que revelava os poderes dele e do Barba Branca. O Capitão Morgan, lá nos capítulos iniciais, menciona Akumas no Mis, que tornam os usuários capazes de cuspir fogo e causar maremotos. Específico demais para ser só uma coincidência, né? Número 30, aliás, vocês sabiam que o queixo quebrado do Morgan foi obra de ninguém mais, ninguém menos que o Capitão Kuro? Ele hipnotizou o marinheiro como parte do plano de forjar a sua morte. Número 31, o Kuro, inclusive, era chamado de Kuro dos 100 Planos por ser extremamente astuto. Ele ocupa o segundo lugar no ranking de personagens com o QI mais alto do East Blue. Em terceiro está a Nami e em primeiro, Ben Beckman. Número 32, Beckman é tripulante dos Piratas do Ruivo e um dos oficiais. Aliás, Shanks tem 9 companheiros nessa posição, mas se a gente reparar bem nessa imagem, cadê o nono? Pois é, o nono é esse macaco aí. Ele se chama Monster e além de oficial, ele é o músico do bando. Número 33, mais perto de outras tripulações, a do Shanks com o oficial macaco é até normal. Afinal, na tripulação da Big Mom tem um homem pirulito e na do Kaido tem a Smile da galinha. O interessante desses bandos é que juntos eles dariam uma bela festa, né? Os filhos da Big Mom, que compõem a maior parte da sua tripulação, têm nomes de comidas. Na tripulação do Kaido, os nomes são baseados em cartas, King, Queen, Jack e até a alcunha do Flamengo, que era Joker, que significa Coringa. E na tripulação do Shanks, os nomes remetem a bebidas. Beckman é o nome de uma vinícola fundada em 1994. Chaser, a alcunha do Yasop, é uma bebida suave. Monster é o energético. Lime Juice significa suco de limão. Bulk Punch significa Ponche, e Rockstar seria outro energético, e por aí vai. Já tinham notado isso? Número 34, mas aproveitando que trouxemos os Yonkou para a discussão, sabiam que as suas recompensas contêm palavras escondidas em Gorowa Uase? Para quem não sabe, o Gorowa Uase é um jogo de palavras japonês que brinca com a pronúncia dos números. Por exemplo, a recompensa de 4.388.000.000 de berries da Big Mom tem um 88, que pode ser lido como haha, que é mom em inglês ou mãe em português. O Kaido tem uma recompensa de 4.611.100.000 berries. E o 110 pode ser lido como Hyakuju, que significa vários animais, ou Hyakuju no, que significa Rei das Feras. Barba Negra tem na sua recompensa de 3.996.000.000 de berries o número 96, lido como Kuro, que se traduz para black em inglês ou preto ou negro em português. Já Shanks tem uma recompensa de 48.900.000 berries. E o 489 tem a pronúncia de Shanks, que é Shiaku. Barba Branca tinha recompensa de 5.046.000.000 de berries e o 46 era lido como Shiro, que significa branco em português. E por fim, Gold Roger também tinha um Gorowa Uase na recompensa de 5.564.800.000 berries. O número 648 tem a vocalização Rodia, que é a pronúncia do nome Roger em japonês. Número 35. E bom, sobre o Roger tenho outra notícia para dar para vocês. Esse bigodão bonito, curvado e hidratado não era para ser um bigode. No Databook Green, Oda contou que a intenção inicial dele, na verdade, era que isso fosse pelos do nariz do Roger. Ele definitivamente não estava puro quando lançou essa. Número 36, mas a tripulação do inimigo da depilação nasal é outro ponto legal de comentar. Repararam que o Rayleigh já tinha aparecido no flashback do Bug em Orange Town? O Gaban também tinha, mas ele foi cortado do anime. Número 37, e se lembram de quem também poderia ter feito parte dessa tripulação? O Franky. Ele foi convidado pelo Oden e recusou. Imagina você fazer parte da tripulação de 2 reis dos piratas. O cara seria uma lenda. Número 38, mas se Franky tivesse ido, ele não teria conhecido e convivido com a sua maior inspiração. Infelizmente, o Sr. Tom acabou morrendo ou não. No final do flashback do Franky, Tom estava sendo levado pelos Pandan para uma prisão, provavelmente em Impel Down. E em Impel Down, na lista de prisioneiros desaparecidos, está o nome Thomson Roche.
Será que ele foi levado pra lá e escapou? Número 39, na mesma lista de desaparecidos, outro nome interessante aparece, o Panda Man. O maior easter egg de One Piece já é conhecido pela maioria dos fãs, mas ele não é o único que aparece escondido nas páginas do capítulo. Apresento a vocês o Tomato Gang. Segundo Oda, Panda Man está sempre fugindo do Tomato Gang, já que está devendo dinheiro para ele. Sim, até os figurantes têm um plot. Número 40, aparentemente o Panda Man já tinha fugido de Impel Down antes do Luffy chegar e libertar vários prisioneiros, entre eles o Crocodile, como a gente bem sabe. Mas tem um ponto curioso nessa história. Ele e o Mr. One tiveram a oportunidade de fugir de uma prisão em que eles estavam antes de serem levados para Impel Down e se recusaram. Isso é mostrado na história de capa do capítulo 403. Número 41, já na história de capa do capítulo 666, outro detalhe sobre Impel Down é mostrado. Bonchan não morreu. Ele se tornou a nova rainha Okama do nível 5.5. Número 42, mais uma história de capa importante que não foi adaptada foi a do Enel. Em uma delas, vemos uma ilustração na lua muito parecida com a Mother Flame do Vegapunk. Número 43, falando do cientista gênio, ele atualmente está fazendo uma transmissão para o mundo inteiro através de um Dendemushi especial, mas esse Dendemushi apareceu pela primeira vez lá no filme Red. Número 44, mesmo que o plot dos filmes de One Piece não seja canônico, alguns elementos são. Além do Dendemushi do Vegapunk, o filme Z revelou que o Aokiji perdeu uma perna na luta contra o Akainu em Punk Hazard e a reconstruiu usando gelo. Isso só foi confirmado anos mais tarde no mangá, mas isso, além de ter aparecido no filme, também foi baseado num rascunho feito pelo próprio Oda que ele adiantou para a produção do filme e a aparição do personagem naquele filme. Número 45, e já que mencionamos Punk Hazard, eu posso te dizer que já podíamos ter sacado a aparência do Vegapunk desde que vimos esse arco. Isso porque o Oda desenhou a silhueta dele em um flashback do Caesar Clown. Dá pra ver direitinho a cabeça gigante, o bigode, nariz e até a língua. Claro que na época ainda não conseguíamos identificar esses elementos, mas eles sempre estiveram lá. Número 46, ainda em Punk Hazard, temos mais dois detalhes interessantes. Foi lá que vimos Kinemon mostrando todo o seu ódio por dragões. Mais tarde, descobriríamos que isso era um foreshadowing da situação deles em Wano com o Kaido. Número 47, outro foreshadowing muito massa acontece no final do arco. Quando Sanji faz comida para todos, Momonosuke e Kinemon ficam relutantes em comer, aparentemente sem motivo nenhum. Só em Wano vamos descobrir que a razão por trás dessa atitude era que eles se sentiam culpados, já que o povo de Wano passava fome. Número 48, Ishiro Oda planeja e planeja, trabalha e trabalha. E por isso, sabem qual Akuma no Mi ele disse que gostaria de ter? A Hana Hana no Mi da Robin, para poder desenhar mais rápido o mangá. E vocês, qual vocês escolheriam? Número 49, mais um fato interessante sobre o Oda é que ele acredita que uma pessoa ter seus sonhos e determinação esmagados é um destino pior do que a morte. Ele contou isso na SBS do volume 4, lá no comecinho do mangá. Número 50, o que nos leva ao nosso próximo tópico. Luffy nunca matou um inimigo ao longo da obra. Ah, mas e o Kaido, Bruno? O Luffy só deu o socão. Quem derrubou o Kaido no magma foi a gravidade e quem matou foi Deus. Com essa, chegamos na metade da lista, hein? Agora bora pros próximos 50. Vamos lá! Número 51. Esse aqui é um dos fatos mais relevantes sobre One Piece que o Oda já contou. A benga dos usuários de Akuma no Mi Logia é do mesmo elemento da fruta. Em outras palavras, o Kizaru, sim, tem um sabre de luz oculto. Número 52. Já o Garp tem outro tipo de instrumento especial, o Soco do Amor. Lembra no pós-Enies Lobby, quando ele bate no Luffy e o Luffy sente dor? Pois é, aquela foi provavelmente a primeira vez que vimos o Haki do armamento em ação. Número 53. Lá também foi quando descobrimos que Monkey D. Dragon era filho do Garp e pai do Luffy. Mas vocês sabiam que o Dragon tem algumas referências à Revolução Cubana? Por exemplo, o navio dele se chama Wind Grandma, em referência a um iate chamado Grandma, que transportou combatentes da Revolução para Cuba em 1956. Além disso, a comida favorita do Dragon se chama bocaditos, que são sanduíches cubanos. E não só isso, mas dentro do próprio estúdio do Oda, ele tem uma imagem de Che Guevara. Número 54. Como descobrimos recentemente, o Dragon já foi da Marinha. E entre as várias informações legais sobre ela, uma me chamou a atenção. Existe uma tradição de comer curry toda sexta. Esse detalhe incorporado à obra é uma referência às forças de
autodefesa do Japão, que realmente comem curry toda sexta como uma forma de determinar a passagem do tempo. Número 55, e essa não é a única curiosidade sobre a marinha. Já notaram que muitas marinheiras mulheres têm os seus nomes baseados em pássaros? Tsuru é o nome em japonês dos grouse, Tashigi das aves narcejas, Kujaku significa pavão e tem vários outros exemplos. Número 56, da mesma forma, em Amazon Lily, as mulheres têm nomes de flores. Sandersonia, Marigold, Belladonna, Afelandra, Margarete, Shakuyaku, todas são flores da vida real. Número 57, e quem não escapou dessa regra também foi a Gloriosa. Mas o mais interessante da ex-imperatriz de Amazon Lily não é o seu nome, e sim que ela fez parte da tripulação lendária dos Rocks. Mas sabe quem também fez? O Straussen, o chefe que criou a Big Mom e também transformou em comida a ilha que viria a se tornar Holy Cake Island. Número 58, inclusive, se vocês acham maluco aquele amigo que fala que o anime pode dar spoiler do mangá, saibam que ele não é tão maluco assim. Isso porque, no ano de 2009, a Toei mostrou em um filler como seria Holy Cake Island através de um desenho de uma personagem chamada Soran. Só veríamos a ilha no mangá 3 anos mais tarde, em 2012. Doido isso, né? Número 59, só não tão doido quanto o spoilão bolado dos poneglyphs que a Toei deu em um episódio filler de Alabasta. Eles incluíram um poneglyph aleatório antes do primeiro de fato aparecer na história. E quem achou foi o Zorão, então além de solador, ele foi o arqueólogo por um dia. Só que aquele poneglyph que ele encontra, lembrem-se bem, não é canônico na história do mangá. Número 60, mas o Zoro não é o único chapéu de palha que acumula funções. Em uma SBS, Oda revelou que Robin, Usopp e Sanji são os responsáveis por cortar o cabelo dos outros membros do bando. Número 61, é maneiro ver a Robin envolvida nessas atividades mais intimistas, mais família do bando, porque não sei se vocês repararam, mas antes de Enies Lobby, ela não chamava os companheiros pelos nomes e sim pelas funções. Isso só foi mudar depois que o Luffy a salvou. Fofo, né? Número 62, então, para equilibrar essa fofura, sabem qual é a frequência de banho dos chapéus de palha? Zoro, Luffy e Brook só tomam um mísero banho por semana. Não é o hack do rei que derruba os inimigos, é o fedor. Usopp, Chopper e Frank tomam a cada 3 dias. Já Sanji, Nami e Robin tomam banho todos os dias. E você? Você toma todos os dias? Número 63, e já que estamos falando de coisas íntimas dos chapéus de palha, vou explanar o Sanjaço. Em Holy Cake Island, Chopper vai procurar um livro no armário do Sanji e acha um monte de revista de mulher pelada. Não é exatamente uma surpresa, mas é engraçado o Oda ele ter incluído oficialmente esse detalhe. Número 64, outro detalhe interessante está nos aniversários de alguns Mugiwaras. Luffy nasceu no dia 5 de maio, o dia das crianças no Japão. Chopper nasceu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, já que ele é uma referência a Rena Rudolph. E o Usopp nasceu no dia 1º de abril, o dia da mentira. Número 65, e vocês já repararam que a Robin é a única tripulante que se juntou ao bando sem ter recebido um convite? Ela simplesmente entrou no Going Merry e o pessoal só aceitou. Número 66, mas tem mais. Sabiam que Luffy, Sanji e Usopp dizem que nunca ficaram doentes na vida? Eventualmente, descobrimos que Luffy é um deus, Sanji é um super-humano e Usopp, bom, ele é só um mentiroso mesmo. Número 67, mas não podemos de forma alguma subestimar o poder das mentiras dele. Isso porque as mentiras do Usopp sempre se tornam verdade. O peixe dourado gigante, a ilha de Cocô, os Cerberus, a toupeira, a luta contra um dragão, tudo isso realmente acabou acontecendo ao longo da história. Número 68, outra mentira dele que se tornou real também foi dita nos primeiros capítulos da obra. Ele menciona um reino de anões. Mais tarde, conhecemos o reino dos Tontatas e o Usopp até se torna de fato um herói para eles. Essa mentira acabou sendo cortada do anime. Número 69, e se você lembra dos Tontatas, você vai se lembrar do herói deles, o Noland. Repararam que perto da estátua dele, no reino dos anões, tem várias abóboras? Isso porque o Noland introduziu o legume para alguns povos, inclusive os Xandorianos. Tanto no reino Tontata quanto em Xandora, as abóboras são muito queridas, por serem uma lembrança do herói deles. Número 70, mas as abóboras não são o único detalhe interessante escondido em Xandora. No flashback do Oden, por exemplo, quando a cidade de Ouro é visitada, vemos um desenho de um homem portando uma katana enfrentando o Yamata no Orochi, a criatura mitológica da fruta do Kurozumi Orochi. Essa provavelmente era uma dica do fim do Shogun de Wano. Número 71, se voltarmos um pouco nos arcos, mais especificamente para Jaya, também vamos cruzar com achados interessantes. Foi lá que descobrimos, por exemplo, em qual ano de One Piece estamos atualmente. No Diário do Noland, ele descreve aventuras de 1123
22, e Nami diz que aquele era um diário de 400 anos atrás, ou seja, atualmente One Piece está no ano 1524. Número 72, ainda em Jaya, Oda introduziu um dos vilões finais da história, Barba Negra, e um dos pontos mais interessantes da construção dele é o jogo de contrastes traçado com o protagonista. Um exemplo disso é a torta que os dois comem no bar. De acordo com a SBS do volume 73, ela é a comida favorita do Tite e a comida que o Luffy mais odeia. Número 73, outro detalhe que entra para esse jogo de contrastes é a Akuma no Mi dos dois. Tite é usuário da fruta da escuridão e um dos seus golpes é o buraco negro. Enquanto isso, Luffy é usuário da fruta de Nika, o deus do sol. Quando Ace e Tite se enfrentaram na Ilha Banaro, Barba Negra disse: "O sol ou a escuridão? Só pode haver um vencedor", uma referência clara ao destino inevitável da luta dele contra o Luffy. Número 74, e esse não foi o único foreshadowing que o personagem deu. Ainda lá em Mocktown, Tite menciona pela primeira vez o Haki. Esse é um detalhe que acabou se perdendo em algumas traduções, mas ele está lá. Número 75, mas ainda antes dessa menção do Tite, um personagem inusitado descreveu direitinho os 3 tipos de Haki lá no arco de Drum, o Hilo Luke. Ele diz que os piratas são grandes homens do mar, que eles têm um corpo duro como pedra, olhos de águia e uma voz que rasga o céu. Referências claras ao Haki do armamento, da observação e do conquistador, respectivamente. Já tinham notado essa? Número 76, o Haki foi uma adição interessante no sistema de poderes de One Piece e até hoje o conceito continua se expandindo. No lançamento do filme Red, Oda disponibilizou um volume extra chamado 4 bilhões contendo informações canônicas sobre o Shanks e sua tripulação. Lá descobrimos que o Ruivo tem uma habilidade que ainda não conhecíamos, a de anular o Haki da observação do seu adversário. Por esse motivo, ele também ficou conhecido como o assassino de Haki da observação. Número 77, mas essa não foi a única informação revelada nesse material. Também descobrimos que Shanks foi achado ainda bebê dentro de um baú de tesouros em God Valley. Essa descoberta explica um diálogo que aconteceu entre Roger e Rayleigh no flashback de Kozuki Oden, onde eles comentam que fazia tempo que eles não seguravam um bebê. Se lembravam disso? Número 78, e já que mencionamos o Rei das Trevas, tem outro diálogo envolvendo ele que é envolto em mistérios. Em Sabaody, Rayleigh diz que é grato ao Hachi por tê-lo salvado quando ficou à deriva no mar 20 anos atrás. Mas estamos falando de um cara que já idoso atravessou o Calm Belt inteiro a nado. Então essa história do salvamento acaba ganhando umas camadas extras e uns tons mais escuros quando paramos para pensar na linha do tempo. Isso aconteceu exatamente 2 anos depois da morte do Roger. Então será que ele ficou tão deprimido que bebeu até ficar incapacitado? Número 79, de qualquer forma, ainda bem que o Hachi estava por perto e conseguiu ajudar, né? No final das contas, ele se provou uma boa pessoa, apesar do momento conturbado da sua vida nos Piratas do Arlong. E vocês sabiam que já tínhamos visto o Hachi e a Kame em histórias de capa antes de chegarmos no arco de Sabaody? Eles já eram personagens conhecidos, mas mais uma vez, essas capas não foram adaptadas para o anime. Felizmente, em Sabaody podemos conhecer mais dos dois. Número 80, e enquanto Sabaody foi um momento traumático para o Chapéu de Palha e muitos leitores, o retorno ao arquipélago e o reencontro dos Mugiwaras 2 anos depois foi ótimo. Uma das surpresas divertidas do arco foi o bando fake do Chapéu de Palha e eles ganharam até uma opening feita por fãs. Número 81, mas de volta a Sabaody antes do time skip, sabiam que lá mesmo a Bonnie já tinha mostrado a sua verdadeira forma de criança? Inclusive, na época, ela se tornou a supernova mais jovem do grupo com apenas 10 anos. Impressionante, né? Número 82, mais um detalhe de Sabaody que você pode não ter percebido é que o gigante que foi libertado daquele leilão de escravos bizonho faz parte dos novos piratas guerreiros gigantes. Isso significa que agora ele integra a grande frota do Luffy. Número 83, e já que mencionamos os aliados do protagonista, bora viajar até Alabasta. Vocês sabem qual é a construção mais antiga de One Piece que conhecemos no mundo? É o Castelo de Alubarna. De acordo com os locais, ele tem mais de 4.000 anos de idade. Número 84, outro aliado do Luffy que tem uma história bem antiga é Zunisha. No arco de Zou, é dito que a tribo Mink habita o topo das costas do elefante gigante há pelo menos 1000 anos. Isso significa que durante o século perdido, quando Zunisha era aliada de Joy Boy, ele já era um elefante com um país nas suas costas. Número 85, aliás, vocês conhecem os segredos de Zunisha? Na SBS do volume 83, Oda contou que o nome científico daquela espécie é Naitamie Norida Elephant, e suas características marcantes são as pernas muito longas com 2 joelhos, ou seja, Zunisha pode não ser o único da sua espécie vagando por aí. E o mais legal é que o
nome dessa espécie, ao contrário, significa elefante parecido com a pintura de Dalí, ou seja, foi dessa pintura de Salvador Dalí que o Oda tirou a inspiração para Zunisha. Número 86, e se tem uma coisa que não falta em One Piece é inspiração maneira. Dois dos piratas mais poderosos que conhecemos na história, Edward Newgate, o Barba Branca, e Marshal de Tit, o Barba Negra, foram inspirados em um pirata da vida real e um mesmo pirata chamado Edward Teach, cuja alcunha era, como sabemos, Barba Negra. Número 87, e o próprio Roger também teve a sua execução baseada na de um pirata francês chamado Olivier Levasseur. Na ocasião, Olivier usava um colar contendo um criptograma de 17 linhas que ele jogou na multidão enquanto exclamava, abre aspas, encontrem meu tesouro aqueles que puderem decifrá-lo. Desde então, vários piratas de tesouros tentaram desvendar aquele criptograma. Número 88, e um momento tão icônico da obra, obviamente não ficaria de fora da mais nova mídia de One Piece, né? O live action de One Piece fez algumas alterações, mas foi uma boa adaptação. Existiu ali um carinho e cuidado na produção da série, e o maior exemplo disso é outro fato interessante. As roupas que vimos os Chapéus de Palha usarem foram baseadas em color spreads desenhados pelo Oda. Número 89, mais um exemplo dessa atenção aos detalhes da obra original foi a adaptação da luta do Zoro contra o Mr. Seven. No mangá, essa luta é apenas mencionada, e a série teve o cuidado até de manter o design do agente da Baroque Works fiel a um desenho fuleiro que o Oda fez na SBS do volume 36. Número 90, as SBS são indiscutivelmente uma fonte muito maneira de informações que nem todos os fãs conhecem, e eles frequentemente são resgatados na história. Sabem o Luffy velho e calvo que apareceu no arco de Egghead? Ele é a versão do Luffy de um futuro que deu errado e já tinha aparecido na SBS do volume 89. Número 81, mas me digam aí, vocês preferem a possibilidade de um futuro que dá errado ou ter um momento do passado que já deu errado? Porque olhem aí a primeira versão do Marco que vimos no anime. Aparentemente, essa foi a fase da vida em que ele estava se recuperando do vício de crack. Vocês conseguiram reconhecer ele nessa cena? Eu, sinceramente, ainda vejo muita gente negando o fato desse aí ser o Marco, mas sim, ele era. Número 92, deixando o Marco de lado agora e voltando para as SBS, vamos falar de outro loiro fumante, o Sanji. Recentemente descobrimos que o mundo de One Piece será tomado pelo mar, certo? E se eu te disser que o Oda já tinha dado dicas disso em uma SBS do ano de 1999? Ele foi perguntado sobre a espiral das sobrancelhas do cozinheiro e a resposta que ele deu foi que todos vivem em círculos, que o Sol, a Terra e a Lua dão voltas e que se a Terra parasse de girar de repente, o planeta seria coberto por ondas gigantescas. Muito suspeito, Sr. Eiichiro Oda. Então será que por um breve momento da história, o planeta inteiro de One Piece parou de girar? Número 93. Na verdade, essa não foi a única dica que ele deixou sobre o aumento do nível do mar do mundo de One Piece. Em mais uma série de histórias de capa que não foram adaptadas para o anime, Jinbe encontra ruínas submersas de uma antiga civilização. Se lembraram disso? Número 94. Mas voltando ao Sanji e suas sobrancelhas, já repararam que o Zoro nunca o chamou pelo nome no mangá? Na verdade, um fã ranqueou em SBS os tratamentos de um com o outro do volume 5 até o 66. Além dos pronomes você, ele e dele, as formas mais comuns de se chamarem foram cozinheiro e marimo, que significa cabeça de musgo, né? Enquanto o Sanji chama sim o Zoro pelo nome algumas vezes, o Zoro nunca retribuiu. Número 95, agora bora mudar o foco dos piratas para a marinha. Vou contar um fato que surpreendeu muitos fãs. De acordo com Oda, se o Akainu fosse o protagonista, ele encontraria o One Piece em menos de um ano. É uma declaração e tanto, considerando que o Roger levou 13 anos apenas para chegar em Roadstar. Mas isso, claro, se refere ao tempo de publicação do mangá e não a passagem de tempo dentro da história. Ainda assim, Akainu, nível Rei dos Piratas. Número 96, mas quando comparamos com o Luffy, talvez não seja um tempo tão irreal assim. Se desconsiderarmos os 2 anos do timeskip, Luffy esteve vivendo aventuras no mar por menos de um ano. Alguns grandes arcos que duraram anos para nós se passam em um curtíssimo período de tempo dentro da história. Os eventos de Dressrosa, por exemplo, aconteceram em apenas um único dia. Número 97, a real é que o Luffy é um personagem diferenciado e isso fica claro com a determinação dele em alcançar o seu sonho, o que nos leva ao próximo tópico. Nós ainda não sabemos qual é o verdadeiro sonho do protagonista. Segundo ele mesmo, existe algo que ele quer depois de se tornar o Rei dos Piratas, algo que o Roger também queria. E vocês notaram que nas cenas em que o Luffy e o Roger contam os seus sonhos, as expressões e até os curativos do Ace
Luffy e Sabo, Oden e Barba Branca são as mesmas. O Oda pensa em cada mínimo detalhe. Número 98, e já que mencionamos o Sabo, no capítulo 98 e 99 do mangá, podemos ver um personagem usando uma cartola e, sobretudo, observando o Luffy prestes a ser executado pelo Bug. Isso poderia ser apenas uma mera coincidência, se não fosse pelo Sabo fazer parte do exército revolucionário e o Dragon ter aparecido em pessoa naquela exata mesma ocasião. Então pode muito bem ser que aquele realmente fosse o Sabo, mesmo que ele ainda não tivesse recuperado as suas memórias até aquele momento. Número 99, e falando em Logtown, descobrimos que Bartolomeu também testemunhou a quase execução do Luffy e que ele vivia perseguindo o bando como um fanático que ele é. Já no arco de Jaya, no capítulo 224, podemos ver um personagem no bar observando a situação, muito parecido com o design que o Bartolomeu viria a ter no futuro. E chegando ao número 100, já que falamos em bar, precisamos voltar agora para o bar da Makino, lá no East Blue. Ainda nos primeiros capítulos, vemos o pirata Higuma cortando a mesa do bar com a sua espada. E lá no capítulo 1054, podemos ver que esse mesmo detalhe do corte da mesa do bar foi lembrado e mantido pelo gênio chamado Ishiro Oda. E com isso chegamos ao fim. Listamos ao todo 100 segredos de One Piece e mesmo assim sabemos, óbvio, que ainda existem muito mais por aí. Agora me conta aí embaixo quantos vocês já sabiam. Quero saber se vocês contaram realmente, né? E qual a sua classificação e quais segredos ficaram faltando nesse vídeo. Quem sabe não rola uma parte 2. Beleza? Até a próxima. Tchau!